Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Maturidade com Maria Lúcia Marzalek pela Rede TV do Paraná, todas as sextas-feiras e aos domingos. Não esqueçam, assistam o programa que você aqui junto comigo vai poder participar, aprender e ensinar um pouquinho de tudo que nós falamos aqui. É muito importante, cada programa eu levo até vocês um assunto aonde eu posso, sei que vocês aí de casa, como aqui, nós temos muitos problemas parecidos e vocês podem sim resolver alguma coisa através do que nós aprendemos e ensinamos aqui no programa. É importante você participar. Nós vamos deixar aqui o nosso telefone, a nossa rede social, para que vocês possam ter a liberdade de pedir alguma informação e eu com certeza vou te ouvir. Hoje vou trazer um amigo. Vou dizer já que é um amigo porque há muito tempo trabalhamos juntos e é um enfermeiro graduado numa situação em que nós já participamos muitas e muitas vezes de assuntos dolorosos. O que nós vamos falar aqui é um pouquinho doído. Nós vamos falar sobre escara, mas antes disso vou apresentar o George Wellington e ele mesmo vai falar sobre a que veio. Olá, Lúcia, tudo bem? Tudo bem. Eu costumo utilizar o meu segundo nome, que é Wellington. Eu sou graduado pela Faculdade Unicilma em 2005, já são 19 anos de estrada aí. E pós-graduado em enfermagem dermatológica e estomaterapia. Quer dizer, essas duas pós-graduações significa tratamento de feridas e estomias, incontinências também urinária e fecal. Tá, esse teu trabalho, Wellington, eu já conheço bastante, mas hoje nós vamos poder dividir aí em etapas o que significa cada situação. Quando nós falamos de escara, nós falamos de ferida. São feridas que inicia-se numa situação delicada de cada paciente, certo? Certo. Então, qual é a diferença entre ferida e escara? A escara, desde 2016, hoje a gente chama de lesão por pressão. E existem vários casos. Como ela ocorre? Ela ocorre quando, geralmente em proeminências ósseas, da cabeça até o calcânio. Qual é a área mais afetada? É a região sacral, a região do bumbum. É um local úmido, a ocorrência é muito maior de ter nessa localização. E ela tem vários estágios, estágio 1, 2, 3, 4, tem a não classificável também. Qual é o estágio 1? A lesão por pressão é um dano localizado, vamos dar o exemplo de um calcânio. Aquele calcânio que recebe um contato prolongado para quem não está sentindo, para aquele acamado ou para aquele cadeirante também. Uhum. O estágio 1 é quando ele acomete só a primeira camada da pele, que é a epiderme. Que é aquela vermelhidão. Aquela vermelhidão, da região occipital, que é a cabeça, até o calcânio. O estágio 2 é quando atinge a primeira camada da pele e a segunda, que é a epiderme e a derme. E daí já abre a epiderme, já é uma abertura da integridade da pele. O estágio 3 é quando abre a epiderme, que é a primeira camada, a derme e o subcutâneo. E o estágio 4, que é o estágio mais grave, é quando atinge osso, músculo ou tendão. Entendi. E a não classificável é quando tem a escara propriamente dita, que desde 2016 hoje é lesão por pressão, mas muita gente conhece como escara. Aí já está um estágio avançado, às vezes tem que fazer um debridamento cirúrgico, que só o médico pode fazer. E a gente, no domicílio, no consultório, a gente, como enfermeiro, especialista e com habilidade de fazer, a gente pode fazer instrumental conservador, que é para acelerar o processo de cicatrização. Certo, então vamos iniciar no primeiro estágio. O que eu vou te perguntar aqui é uma coisa bem óbvia, né? Nós sabemos que aqueles pacientes que ficam em leitos de UTI, né, aqueles pacientes que ficam deitados, eles não têm uma mudança de decúbito, que a gente fala que é a mudança de lado. Mobilidade. A mobilidade, né? Erguer um braço, colocar um travesseiro, subir as pernas, não deixar o calcanhar ficar roçando o lençol, né? E a parte mais agressiva que eu acho realmente é o cóccix, né?
que é aquela parte... Região sacral e o cóccix. Que é essa parte mais difícil para fazer curativos, o tratamento. Por quê? É onde vem a urina, né? É onde ela fica mais molhada. Como você percebe que essa situação está agravando e está indo para o segundo estágio? Há uma hiperidratação da pele por causa da urina, das fezes e até mesmo do suor, porque a fralda ela causa também um aquecimento da região. Por isso é uma região mais complicada de prevenir e principalmente de tratar. Quando chamam você para fazer esse tratamento, você já faz uma avaliação de tudo o que está acontecendo e você então instrui quem está participando no dia a dia do cuidado dessa pessoa, como ele deve fazer? Isso, cada caso é um caso. Nessa região, como é a região úmida, a gente tem que desviar fezes e urina. Como é que a gente faz isso nos curativos? Existe um curativo chamado filme transparente, que ele entra como um curativo secundário. O primário vai na lesão e o secundário é gás, chumaço ou filme transparente, que ele é impermeável. E tem casos que a gente utiliza o Uripen, no caso do homem, ou uma sonda para desviar a urina. Quando a gente diz também que deve fazer uma higiene, como que se faz essa higiene, principalmente nessa região? Porque é uma região difícil. Difícil. Né? Você não está ali, você deu o banho, daqui a pouco o paciente ele faz a defecação ou então ele urina. Fazemos de novo, dá o banho de novo, muda-se o curativo. É sempre utilizando sabonete neutro, água morna, para fazer a higiene, para a urina e as fezes ficar na pele e ter cuidado bastante com o suor também. Porque a gente consegue desviar de ir para a lesão, a urina e as fezes com esse dispositivo. No caso da urina, trocar a fralda de 2 em 2 horas, ou a gente pode utilizar um Uripen, que é tipo uma camisinha que a gente coloca no... A parte masculina parte daí. masculina. Sim. A mulher, a gente utiliza uma sonda vesical de demora, quando prescrita pelo médico, e é importante trocar a fralda de 2 em 2 horas, ou antes, se necessário. Entendi. Para evitar essa hiperidratação da pele. Na urina tem amônia que irrita a pele, e nas fezes tem as enzimas digestivas que queima a pele também. Nossa, deve ser uma dor, não? Sim, bastante. Porque fica um vermelho vivo brilhante e a pessoa sente muita dor. É como se você derramasse uma água quente sobre a pele. Ah, sim, com certeza. E o paciente sentindo aquilo deve ser muito triste, né? Desconfortável, doloroso. O bom mesmo é que isso não aconteça. Isso. E para não acontecer? Para não acontecer, é trocar a fralda de 2 em 2 horas ou antes, se necessário, para evitar a hiperidratação da pele, evitar da urina em contato com a pele, das fezes. Fazer mudança de decúbito, que é a mudança do cliente a cada 2 horas, sempre que lateralizar ele, que eu vejo muito as pessoas fazendo Por isso. ele de lado? Por ele de lado e colocar em cima do glúteo. Não colocar em cima do osso do trocânter, que é uma área propícia também para ter lesão por pressão. Isso quer dizer que ele tem que ter um apoio? Um apoio. Pode utilizar travesseiros, colocar travesseiros entre as pernas, colocar travesseiros nas costas para ele não cair, porque ele está sem mobilidade, é um paciente acamado. E a alimentação? Eu sei que existem problemas também com a alimentação. Isso. Se o paciente, ele não se alimenta adequadamente, para fazer uma cicatrização é mais demorado? Isso. Tem casos que eu preciso de nutricionistas, de infectologistas, de médico clínico geral, porque um dos fatores de risco para o idoso, geralmente os idosos têm sarcopenia, que é a perda da massa muscular. A pele do idoso também já perde a elasticidade, uma pele mais fina e está mais próximo do osso. Como que ocorre a lesão por pressão? Esse osso comprime a pele, não passa oxigênio, não passa nutrientes e a pele morre. Daí tem a lesão por pressão do estágio 1 até o estágio 4. Nossa, é uma situação delicada, né? Eu tenho em casa um paciente que é acamado, teve um AVC, e daí como que eu vou cuidar dele? Ele já vem com uma escara ou ele já vem com uma lesão ali bastante específica, está avermelhado, eu não sei cuidar. Como que a pessoa de casa deve fazer para que ele não vá para o segundo estágio? É fazer a mudança de decúbito a cada 2 horas, trocar a fralda a cada 2 horas, utilizar o Uripen no caso do homem. Em caso das mulheres, a gente consegue utilizar a sonda vesical de demora, mas isso tem que estar no estágio avançado já. Porque para a gente resolver a lesão por pressão, a gente tem que tirar a causa. Senão você pode utilizar o curativo mais caro do mundo e não resolve.
Por exemplo, uma lesão por pressão calcâneo. A prevenção é o melhor remédio. Sim. É mais barato. Tanto é que nós estamos repetindo aqui a prevenção. A prevenção do calcânio, como funciona? A literatura fala que a gente tem que deixar os calcanhares flutuantes. Como é que é feito isso? Como é que é feito isso? A gente coloca um travesseiro na panturrilha do cliente e deixa os calcanhares flutuantes, não tocando no leito. Outra prevenção que hoje em dia está muito em conta é o colchão pneumático. Sim. Ele já custou mais de R$1.000, hoje ele está muito acessível. Verdade. Está R$200. Você deve já utilizar em sua ILPI. Nós utilizamos aqui para qualquer caso, independente se ele tem ou não, Protocolo. Já é o protocolo, né? Porque, querendo ou não, o idoso ele não tem tanta habilidade em mudar de lugar sozinho. Ele precisa de uma ajuda, né? Então isso faz com que nós colocamos aí como protocolo o colchão pneumático, que é importante. Esse colchão pneumático funciona com a liberação da pressão. A cada 5 minutos, uma célula baixa e a outra levanta, assim aliviando a pressão. Faz aquele exercício, né? Isso. E daí, eu já fui pouquíssimas vezes procurado para fazer uma assessoria de prevenção. Então, para aqueles que estão com idosos, a lesão por pressão pode ocorrer do recém-nascido até o idoso. Sim. Mas o idoso é mais propício a ter as lesões por pressão, porque está usando fralda, está acamado, não consegue se mobilizar sozinho no leito e sempre precisa de um terceiro para isso. Eu achei interessante você falar que para prevenção, às vezes, dificilmente você é chamado. Sim. Quando você é chamado, já é uma situação do 2º grau para cima? Ah, sim. Tem estágio 4 já, que tem exposição de osso, tendão, músculo. Aí tem casos que eu preciso incorporar uma equipe interdisciplinar, com nutricionista. A nutrição entra hoje com suplementos proteicos para a pessoa ganhar massa, para fazer a recuperação da ferida mais rápido. E hoje no Brasil a gente tem milhares de tipos de curativo. Cada caso é um caso. É engraçado que algum tempo atrás a gente percebia, eu não conhecia tantos detalhes, né? Eu vim aprender depois de muitos anos já na LPI com alguns profissionais, assim como você, que participa bastante do nosso trabalho. E por isso você está aqui hoje, que eu acho bastante relevante levar ao público essa situação. O que acontece? As pessoas quando chegam, eu sei perfeitamente que quando está vermelho, muitas vezes você passa só uma pomada, um cremezinho e acha que isso resolve. Mas a gente sabe que a escara vem de dentro para fora também. Sim. Quando está aquela parte mais preta, mais... como é que eu vou dizer, mais profunda, como que você sabe que é hora de tirar aquela parte, fazer toda uma limpeza para trazer o tecido bom para fora? Toda e qualquer lesão só vai poder ter 3 cores. O vermelho, que é o bom, que a gente preserva com curativos especiais, que resolve super rápido. O amarelo, que é o ruim. E o preto, que é o ruim também, que é a necrose coagulativa, o amarelo é a necrose de liquefação. E a gente tem produtos debridantes, que a gente utiliza, pomadas, e até mesmo um debridamento de instrumental conservador, com pinça, material estéreo, bisturi, luva cirúrgica estéreo, para a gente acelerar o processo. Isso quer dizer, Wellington, que se já estiver nessa fase, mas eu não sei qual fase que é, mas ele está lá, com uma parte preta, né? Do vermelho para o preto já. Eu já sei que não adianta eu passar mais nada ali porque não vai resolver. Não vai, porque a gente tem que tirar a pressão para resolver, tem que tirar a causa e daí, cada caso é um caso, a gente vai definir a conduta de prevenção, que não pode ter trauma, senão não vai resolver. Tá, então vamos lá. Se eu tiver uma parte que o sangue tá ali trabalhando, ele tá bom. Tá bom. Dá ainda para fazer um trabalho mais rápido. Sim. Se ele tiver preto, eu tenho que chamar um profissional para poder fazer essa limpeza. Vamos falar de limpeza? Porque às vezes lá em casa a gente não sabe usar tantos termos, né? De você chegar lá e tirar todos aqueles pontos ali e começar a fazer um tratamento com curativo especial. Sabemos que esses curativos são caríssimos. Caríssimos. A rede pública nos atende de uma forma em pequenos estágios, assim, em pequenas porções, em pequenas
quantidades para que a gente possa trabalhar. Nós sentimos a necessidade de informar ao familiar, ao público, né, de casa, que nós precisamos de um curativo X. Todos esses estágios, o curativo é somente esse, o mais caro, que vai cuidar dessa ferida? Não, tem vários preços de curativos. A gente utiliza muito, junto com o debridante, um gás não aderente, que tem muitos fabricantes no Brasil e fora do Brasil. Então tem tratamentos mais baratos, tratamentos mais caros. Eu utilizo como adjuvante também o laser, eu sou laser terapeuta também, que ele acelera o processo de cicatrização, ele combate a infecção também e tira a dor, a utilização do laser. Tem casos que a pessoa vai a óbito por septicemia, que é a infecção generalizada por causa da lesão. Certo. Então a prevenção é sempre o melhor remédio. Quando você vê que tem uma infecção ali, como que você enxerga essa escara? Odor fétido, a vermelhidão, muito pus, porque a secreção de qualquer tipo de lesão, ou ela é com pus, ou ela é serosa, que é a normal de uma lesão, ou ela é sanguinolenta, purulenta, que é o pus. Isso não pode ocorrer. Mas o cheiro? O odor é fétido. Entendi. E geralmente é feita uma biópsia desse tecido lesionado para a gente identificar o micro-organismo que está causando a infecção e o antibiótico. Você solicita ou é o médico? O médico. O médico faz a solicitação desse exame que é chamado SUAB. Cultura com antibiograma. E às vezes é feita uma biópsia, que é a mesma coisa da cultura com antibiograma, para identificar o micro-organismo, vírus, fungos ou bactérias, e os farmacêuticos testam os antibióticos que vai matar aquele micro-organismo. Entendi. Por um exame de sangue eu não teria essa condição? Pelo PCR, por uma leucocitose, que as células brancas passam acima de 10.000, está indicando infecção também. Uma infecção. Mas a gente precisa identificar qual micro-organismo e qual antibiótico que vai matar aquele micro-organismo, para a gente não atirar no escuro. Depois que passou tudo isso, nós repetimos aqui por 3 vezes de como você aí em casa deve agir para um paciente, para um amigo, para um parente seu que está com uma vermelhidão no calcanhar, ou atrás aqui, né, perto do bumbum, cotovelo. Então são regiões que dá bastante escara. Então fazer a prevenção é o melhor. Quando acontece essa situação e você não tem um Wellington por perto, aonde eu vou, Wellington? Tem muitos profissionais dessa área no Brasil todo. É uma profissão que é praticamente nova, enfermeira dermatológica, ou estomaterapia. Eu recebo muitas indicações de clientes que eu já atendi, de familiares, de pessoas amigas, médicos, fisioterapeutas. Boca a boca. Boca a boca. É a principal indicação. A gente sempre fala isso aqui, né? Porque quando a gente pega um profissional bom, o que a gente faz? A gente segura ele, né? A gente só empresta de vez em quando, porque é uma dificuldade conseguir um horário com você. Eu já vim para você encaminhado de outras pessoas. Exatamente. De boca a boca. De boca a boca. Eu acho que é aí que entra a finalidade da família, né? Ouvir um pouco, entender o que está acontecendo com o seu familiar, que tipo de doença, se ele precisa se alimentar melhor. Quando a gente fala em alimentação melhor, não é o arroz com feijão só, né? Mas é suplementos que fazem o complemento dessa alimentação normal que você tem em casa, para que ajude nessa cicatrização, vamos dizer assim. Existe uma média de tempo para cicatrização? Não, a gente não consegue dar essa provisão, porque cada caso é um caso, cada organismo é um organismo. A gente vai ali, coloca a família. Geralmente eu faço a clínica domiciliar, vou reabrir meu consultório recentemente, brevemente, e a gente coloca toda a família no tratamento e na prevenção, que a gente tem que tirar a causa, senão não resolve. Aquela família que não faz a mudança de decúbito, né? Que sabe que isso é uma prevenção muito importante. Fazer com que o paciente também sente um pouquinho mais, coloque aquelas almofadas específicas para ele não
sentir tanto a pressão, né, do bumbum. Não ficar muito tempo sentado. Os cadeirantes, eles têm uma lesão por pressão na região isquiática, que é o osso que a gente utiliza para sentar. Sim. A cada 15 minutos eles têm que se levantar com os braços, quando ele não pode, algum familiar ou algum cuidador formal tem que fazer isso por ele, não ficar muito tempo sentado. Semana retrasada eu atendi um idoso, que eu dei alta para ele em 2 semanas, ele ficava horas e horas jogando baralho com os familiares. E daí ele adquiriu uma lesão dessa, mas só que estava no estágio 2. Estava fácil. Não estava tão difícil para cicatrizar. O que eu fiz? Eu tirei a causa e resolveu em 2 semanas. O idoso, 102 anos. 102 anos? 102 anos. Então, para você ver que existe aí uma possibilidade de ter uma vida... De qualquer idade. Qualquer idade, né? Quando você fala do cadeirante, isso quer dizer um cadeirante que já teve uma paralisia ou que por algum motivo ele sofreu um acidente e não mais anda. Esse também tem escaras? Tem na região isquiática, que é esse osso que a gente usa para sentar. Tá, e só mexer é o suficiente ou ele tem que levantar? Tem que levantar tem que a cada 15 minutos, não pode ficar por muito tempo. E se acontecer, a gente tem que tirar a pressão, tem que deixar a pessoa mais deitado pode se alimentar no leito mesmo. Geralmente a gente tem caminho hospitalar em casa, ou pode ir para a mesa, mas ficar pouco tempo. Nessa avaliação que você faz da escara, já vamos colocar o nome da escara aí, e que você faz aquele tratamento, que você retira toda aquela parte mais necrosada, o tecido morto, né? O curativo você já leva com você ou você pede para o familiar comprar? Geralmente eu tenho, na minha bolsa tem mais de 50 tipos de curativo. Verdade, eu já vi. Na mala do meu carro tem um consultório também. E daí eu prescrevo, a pessoa compra comigo, pode comprar em qualquer casa de produtos médicos. Em farmácia comum não se vai encontra encontrar esse tipo de curativo. Tá. Então, por exemplo, você vai na casa, você faz o curativo com os seus materiais, né? Daí você prescreve para que a família também possa comprar e ela mesma fazer o curativo ou você retorna? Aí depende de cada família. Geralmente, ou eles pedem para eu retornar a cada curativo. A periodicidade de troca vai depender da complexidade da lesão. Ou é curativo diário, é curativo a cada 2 dias, ou é curativo a cada 3 dias. Tem curativos que a gente troca uma vez por semana. Tem casos graves que a gente utiliza um curativo chamado TPN, que é terapia por pressão negativa, de alto custo, custa alguns milhares de reais, que a gente troca uma vez por semana. Mas ele faz mágica com a lesão. Ele puxa? Ele faz a sucção do exudato, que é a secreção, e vai contraindo os bordos e vai crescendo mais o tecido de granulação, que é a parte vermelha, que é a parte sadia da lesão. Mas isso, a lesão tem que estar 100% vermelha. Mesmo na parte do bumbum? Isso, mesmo na parte do bumbum. Aí a gente tem técnicas para não ir urina, para não ir fezes, para o curativo, porque ele vai com filme transparente. É o único curativo que enfermeiro especialista ou generalista não pode prescrever, só o médico. Porque existem algumas contraindicações. A gente sabe instalar. Então, para cada caso é importante chamar você, porque você sabe o que é necessário. Isso, Então, mais uma coisa aí que a gente também não pode ficar fazendo curativo só porque acha que passar alguma pomadinha vai dar certo. Às vezes existe uma contraindicação que prejudica um outro problema. Isso, a gente tem que... A última coisa que eu vou avaliar no cliente portador de lesão, seja por pressão ou qualquer outro tipo de lesão, é a ferida. Às vezes eu chego no domicílio, alguém chega no meu consultório, doutor, a ferida está aqui. Aí eu falei, calma, tenho que avaliar as comorbidades da pessoa, se tem lesão, se tem diabetes, pressão alta. Eu não consigo cicatrizar... Eu ia te perguntar agora, e a diabetes? Eu não consigo cicatrizar uma lesão com a glicemia acima de 200. Não dá para cicatrizar. Que é prejudicial. Então ele tem que estar todo normalizado dentro de suas comorbidades para a gente poder resolver a lesão. Aí a última coisa que eu vou avaliar é a lesão. Aí identifica o tipo de tecido, a gente sempre mede para acompanhar mensalmente, semanalmente ou mensalmente, a cada 15 dias. E, geralmente eu vou fazer todos os curativos ou eu vou a cada 7 dias. Entendi. Porque a lesão vai mudando e a gente vai mudando a conduta. Vai mudando o tipo de curativo.
Quer dizer, ele vai melhorando, você vai alterando, vai a gente vai alterando, mudando a prescrição até a resolução do caso. Gente, quando o assunto é interessante e quando o assunto nos ajuda e nos ensina, né? Você começa a perceber, é engraçado que todo final do meu programa eu falo sobre isso. Por quê? Quando você começa a falar um assunto, onde o assunto traz a curiosidade de como você vai aprender, como você vai ensinar alguém, esse assunto acaba tão rápido, o programa termina tão rápido, mas eu ainda quero buscar mais uma pergunta. Você dá curso para profissionais da saúde. Da saúde, técnico de enfermagem, enfermeiros graduados ou na academia ainda. E se eu estiver lá numa outra cidade e querer fazer um curso, como é que eu faço? Eu posso fazer isso via vídeo ou não? Tem que ser... Eu faço assessoria, eu fiz recentemente uma assessoria de uma enfermeira do Nordeste que ela abriu um consultório de enfermagem com a minha assessoria. Eu atendo muita gente de São Paulo, Mato Grosso, gente do Nordeste também, com atendimento, com a consulta online. Entendi. Porque de longe, em videoconferência, eu consigo fazer a prescrição, fazer um encaminhamento de algum profissional da cidade também, e um acompanhamento até o final. Gente, tá aí. Vocês vão ter todos os sinais aí para vocês procurarem. É o Instagram, é através do telefone, o WhatsApp, né? E você de casa, tem alguma dúvida? Nos ligue, nós vamos resolver rapidinho a sua pergunta. Infelizmente, Wellington, nosso programa terminou. Vou te trazer brevemente, com certeza, porque é um assunto que nós temos que divulgar, né? Como tratar o indivíduo acamado. Divulgar a prevenção, exatamente, né, a prevenção. E você aí de casa, assista nosso programa através da Rede TV do Paraná. Agradeço muito a sua audiência e estamos aqui para qualquer coisa, né, Wellington? Exatamente. É isso? Jorge Wellington. Pessoal, espero você no próximo programa. Muito obrigada por ter participado até agora aqui comigo, falando de um assunto bastante importante. Espero você no próximo programa. Até lá!